vamos terminar a parte de estruturas de repetição, certo? Então, hoje nós vamos terminar a estrutura de repetição, vamos corrigir a lista anterior e vamos já deixar uma nova lista para vocês. E assim, nós precisamos fazer uma atividade avaliativa com vocês, certo? Nós pensamos em abrir no Moodle essa atividade avaliativa dia 22, que é uma quinta-feira, e encerrar ela dia 24, que é o sábado. Então, encerrar até o sábado à noite. Da mesma maneira que vocês fizeram a outra. São 5 questões. Abriu, o Moodle tem que fazer, porque senão ela vai anular a prova de vocês. Então, abriu, já tem que fazer as 5 questões. Múltipla escolha, do mesmo jeito que vocês fizeram a outra atividade avaliativa no bimestre passado. Podemos combinar para abrir essa atividade avaliativa no dia 22, quinta-feira, gente? Ninguém se manifestou, hein? Dia 22, nós vamos abrir uma atividade avaliativa, Tainá, e vamos encerrar ela no dia 24. São 5 questões de múltipla escolha, igual vocês fizeram lá na outra avaliação, no primeiro bimestre, que nós estamos fechando o segundo bimestre. Certo? Então, a pergunta é, podemos combinar? Então, daí dia 22, já deixo para vocês a atividade aberta, vai até o dia 24. E nós pusemos uma lista hoje para vocês irem treinando, para se tiverem alguma dúvida, hoje à tarde já seria um estudo já para vocês fazerem a avaliação, porque tudo que nós pedimos nas listas, vocês já perceberam que é igualzinho na avaliação, muda algum cenário, mas nada muito diferente. Então, a maioria aqui é alternativa, Tainá. Então, a maioria está respondendo sim. A partir do dia 22, nós vamos disponibilizar, então, a atividade avaliativa. Vamos compartilhar a tela. Pessoal, cuidado para não só confundir a atividade que a gente vai deixar hoje, que será a lista de exercício que a gente deixa toda semana, com a atividade avaliativa, tá? Então, como o professor Lito falou, a atividade avaliativa vai ficar aberta para vocês aí até sábado à noite. Mas é importante, abriu o Moodle para fazer atividade, termina, tá? Senão vocês podem perder a atividade. Só cuidado com isso. Porque as listas a gente sempre coloca na aba lista de exercícios. E a avaliação, a atividade avaliativa, a gente vai pôr na aba avaliações, certo? Então, olhem a aba avaliações para fazer a avaliação. Então, vamos lá, compartilhar a tela. Kaique, não é que sejam 2 atividades para notas. As atividades das listas, elas também são computadas, tá? Mas a avaliação vai ser essa que vai ser aberta na quinta, tá? A outra é a atividade que vocês fazem toda semana, tá? Que é em média 4, 5 exercícios. Então, pessoal, começando a correção aqui da atividade, vamos lá. Então, aqui, o primeiro exercício, escreva um algoritmo que exiba os números de 1 até 10. Desenvolva o algoritmo no Portugal Studio, o fluxograma nos algoritmos e valide utilizando o teste de mesa, certo? Então, no Portugal Studio, vejam que ficou bastante simples, né? Então, o bom da estrutura de repetição é que você economiza, você detecta a parte da sua instrução que é repetitiva, que é mostrar o i, né? Mostrar de 1 até 10, contar de 1 até 10,
E o padrão é subir de 1 em 1, somando de 1 em 1. Então, nós fizemos exatamente isso. Para i igual a 1, i menor ou igual a 10, i mais, o que nós fizemos aqui? Nós estamos escrevendo o i e saltando uma linha. Então, se eu executar esse comando aqui, se eu executar esse conjunto de comandos, eu escrevi aqui, ó, de 1 até 10 e encerrei o programa. Então, basicamente, o primeiro exercício era isso que nós tínhamos que fazer. Como fica isso no Flowgoritms? Fica dessa maneira aqui, ó. Vamos dar um zoomzinho aqui, ó. Também, ó. Criei a variável, configurei aqui o meu para 1 até 10 e estou imprimindo o i aqui. Então, se eu executar isso aqui, vejam que ele está fazendo, ó. Está entrando ali, verificando se i é menor que 10, menor ou igual a 10, e enquanto isso for verdadeiro, ele está imprimindo na tela ali. Certo? Então, isso aqui seria a versão do Flowgoritms. Vamos pegar aqui o teste de mesa só para nós analisarmos, né? Então, o teste de mesa dessa primeira questão seria isso aqui, ó. Eu tô, conforme o meu i vai evoluindo, a minha saída também vai evoluindo. Aqui bateu o i com a saída, mas não necessariamente pode ser igual. Vocês vão ver que ao longo dos exercícios isso vai mudar. Então, agora vamos para o próximo. O segundo é a mesma ideia, a única coisa que em vez de ser de 1 até 10, é de 1 até 1000. Então, vamos para o Portugal Studio. Pegar o segundo exercício aqui. Então, vejam que ficou igualzinho o outro. A única coisa que eu mudei, em vez de ser 10, é 1000. Se eu executar esse algoritmo aqui, aí, ó, ele vai rodar ali até 1000. Então, ele rodou até 1000 fazendo a mesma instrução aqui. Se eu pegar isso no Flowgoritms, é a mesma coisa também. Então, vamos lá. Abrir o segundo. Vejam que também eu só modifiquei aqui para 1000. Se eu executar, vai ser a mesma coisa. Ele vai contar até 1000. Não tem diferença nenhuma. E no teste de mesa, para eu não testar até 1000, eu fiz um teste até 10 aqui. Então, se até 10 meu teste de mesa comprovou que é verdade, quer dizer que para o restante também é. Então, eu não preciso fazer um teste até 1000. Seria inviável fazer um teste até 1000, né? Então, nós fizemos um teste aqui até 10 para mostrar que se de 1 até 10 funciona, quer dizer que de 1 até 1000 também funciona. Vamos para o próximo. Escreva um algoritmo que exiba a soma dos números de 1 a 100. Então, eu quero escrever um algoritmo que faça a soma de 1 até 100. Então, vou somar 1, depois somar 1 com mais 2, depois somar 2 com mais 3, e assim sucessivamente. Vamos lá. Então, criei uma variável inteira que eu chamei de tot, poderia chamar essa variável de qualquer coisa. Pus 0. Por quê? Porque quando eu vou somar ela com alguma coisa, eu tenho que inicializar a variável. Se eu não inicializar a variável, vai me dar um erro. Por isso, eu
fiz dessa maneira. Daí, o que eu fiz aqui? Para ficar mais bonitinha a mensagem, eu peguei aqui o TOT, né? O total, pus o sinal de mais o I aqui, igual a TOT mais I. Então, já fiz aqui a soma, né? Ó. Então, vejam que eu posso, dentro do escreve, eu posso fazer uma operação. Nada me impede de fazer uma operação dentro do escreve. Isso ajuda a reduzir o número de instruções. Eu poderia pôr essa instrução fora e executar depois? Até posso, mas dependendo do caso, vai dar erro. Então, nesse caso aqui, por exemplo, já ficaria mais difícil eu fazer com a instrução fora. Então, por isso, nós já fizemos dentro do escreva. E está correto, não tem erro nenhum. Então, se nós executarmos essa instrução, vejam que ele foi fazendo as somas para nós. Ó. Ele somou 0 com 1, deu 1, daí 1 com mais 2 deu 3, e assim foi fazendo sucessivamente até chegar ao final. Então, professor, eu só mostrei a soma, então só mostrei 1, 3, 6, 10. Não tem problema. Aqui simplesmente foi para deixar mais bonitinho a execução do meu programa que eu fiz dessa maneira. Não tem problema nenhum se você foi só mostrando as somas ou mostrou a soma no final, aí é a cargo de cada um. Aquilo que nós já falamos. Existem várias maneiras de resolver o mesmo exercício. Então, aqui também nós fizemos um teste de mesa até 10, né? Então, fomos testando até 10 para vocês visualizarem o resultado. Então, por mais que eu tenha vários valores, 100 mil aqui, eu faço um tanto, 5, 10, simplesmente para, se funcionar em 5 tentativas, em 5 iterações funcionou de maneira correta, a tendência é que funcione sempre correto. Então, por isso, nós fazemos menos tentativas para ser um teste de mesa viável também. Então, Will, tem umas perguntas aqui no chat aqui. Tem perguntas no chat aí? Então vamos lá. Na verdade é mais assim o pessoal tá só comentando o que eles fizeram, né? O Vitor tá falando que o resultado ficou 5.050. Vitor, é aquilo que o professor falou, o Wilton falou. Vocês têm que verificar aí o começo das somas, se tá dando certo, o restante é para funcionar. Tá? 5.050. A Tainá colocou que ela informou o número aleatório. Informa o número. No caso aqui, o for, você precisa fornecer o número para ele. Ou para, né? No caso aqui, como a faixa de valor é fixa, a gente coloca aqui. Mas, por exemplo, esse 100 e esse 1 poderiam ser variáveis. Nada impede que fossem variáveis. O resultado da trade é 3.050. Quando você for mostrar só o valor até o final. O que ele está aparecendo aqui são as somas, né? Então, se você for olhar aqui, ele está fazendo as somas aqui certinho. E para no 5.050. Ela tá falando que ela fez isso na tabuada. Tranquilo, Tainá. Na tabuada vai ser isso aí, quer ver? Então, acho que é o próximo exercício aqui, né? Não. O próximo exercício, ele pede um programa que exiba os números pares entre 20 e 40. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar como ficou esse aqui no Flowgoritms, né? Então, vamos abrir o próximo aqui, o 3, ó. Então, vejam que nós fizemos aqui o para de 1 até 100. Fizemos as mesmas concatenações lá do que está no
Portugal Studio, só que aqui eu não consigo executar uma operação de maneira definitiva dentro de uma saída. Então, por isso, eu tenho essa instrução a mais aqui embaixo, que TOT é igual a TOT mais I. Eu mostro o resultado lá de TOT mais I, mas eu não consigo guardar. Então, por isso, aqui termina tendo uma instrução a mais. Simplesmente por questões da ferramenta mesmo. Então, agora 4, né? Nós falamos aqui para mostrar os números pares, né? Então, vamos lá. Fechando aqui. 4. Abrir. Então, vejam que o que eu fiz? Como eu quero ir de 20 a 40, eu usei esse range, esse espaço para fazer o meu para. Então, iniciei meu I em 20, menor ou igual a 40, como eu estou indo de 1 em 1, I mais mais. Daí, para eu dizer se o número é par, o número é par quando o resto dele da divisão por 2 é igual a 0, né? Quando o módulo 2 é igual a 0. Então, o I, né? O meu I módulo 2 igual a 0, eu vou escrever o I na tela. Simples assim. Então, aqui, esse C aqui é justamente para verificar se o número é par. Então, se o resto da divisão por 2 for igual a 0, o número é par, consequentemente, ele vai ser exibido na tela. Se nós executarmos, 20, 22, 24, 26, 28, e assim sucessivamente, todos os pares até 40. Então, resolvemos a questão que foi pedida. Vamos para o Flow Algorithms, né? Vejam que no Flow Algorithms ficou igualzinho, né? Criei um para de 20 até 40, fiz a verificação do módulo, né? Se o resto do módulo é igual a 0, se for verdadeiro, vai imprimir. Se não for, vai vir aqui, vai sair, vai ficar na iteração até que o meu I seja 41. A partir do momento que o meu I for 41, é maior que 40 e encerra o meu programa. Teste de mesa. Então vejam que o teste de mesa nós fizemos completo, né? De 20 até... nem completo foi, de 20 até 30. Então, de 20 até 30, nós já vimos que isso estava funcionando, que ele estava olhando essas instruções, seguindo os passos dessas instruções, ele estava funcionando corretamente. Então, já foi suficiente para atestar que o meu algoritmo está correto. Dúvidas desse, pessoal? Teve umas dúvidas aqui no chat sobre o sinal de porcentagem. Eu falei já que é o módulo que pega o resto da divisão. Beleza. Tá? Então, o módulo, lembra, a gente vai verificar um número é par ou ímpar. Normalmente a gente usa o módulo, pessoal, porque aí a gente consegue identificar qual que é o resto da divisão. Então, o resto da divisão por 2, se tiver resto igual a 1, é ímpar. Se tiver resto igual a 0, é par. Acho que aqui vamos para o próximo. Podemos ir para o próximo? Diga, Tainá. A opção de 2 passos existem também, né? Não era bem isso que a gente queria, mas se você fez a opção de passo 2, a gente vai considerar também. Você resolveu o problema, né?
Você resolveu o problema de uma outra ótica, né? Mas não deixa de estar certo. Então, que a Tainá, pessoal, só para ilustrar aqui, vou mostrar o que a Tainá fez. Então, copiar esse cara, vem aqui, criar um novo. Então, a Tainá fez assim. Daí, mais igual 2, né, Tainá? Isso aqui está correto. Daí o seu não vai ter esse C. E se eu imprimir isso aqui, vai funcionar da mesma maneira. 20, 22, 24. Então aqui você fez uma outra abordagem. Para nós também não está errado. Você resolveu o problema de uma outra maneira. E no fluxo também vai ser a mesma coisa. Aí você, em vez de fazer aquele no fluxo, ó, o que acontece? Então, no fluxograma, ó, aqui, ó, passo 1. Em vez de ser com passo 1, vai ser passo 2. Ó, esse aqui que está selecionado, aqui está como passo 1. Eu posso fazer como passo 2. Daí você não vai ter esse condicional aqui e só vai imprimir o I. Funciona do mesmo jeito também. Tá? No fluxo vai... Vamos lá. Por um 4V2 aqui, só para... não perder a minha resposta. Então, isso aqui eu vou cortar. Isso aqui eu vou apagar. Isso aqui eu vou pôr aqui. E aqui eu vou pôr 2. Ó, Tainá. Então, se eu executar isso aqui, como está passo 2, ele automaticamente está fazendo isso. Ó. Então, funciona da mesma maneira. Olha, Vinícius, só se for um erro muito gritante. O que a gente desconta? Quando não faz. Então, por exemplo, deixou em branco. Deixou em branco, a gente desconta. Porque nem tentou. Porque se você fez o algoritmo e teve um erro, quer dizer que você estava tentando fazer. Que a gente desconta se está em branco ou se é algo muito absurdo, né? Então põe um negócio que não tem nada a ver com a solução. Se está mais ou menos no caminho, teve algum erro, às vezes básico, um pequeno erro, a gente não desconta. Fica tranquilo. Até porque a ideia das listas é que vocês vão exercitando o raciocínio lógico de vocês. Vocês vão conseguindo visualizar mais as estruturas lógicas da resolução dos problemas. Ó, Vinícius, a ideia é justamente essa, vocês tentarem, como você colocou aqui, errou um sinal, ou uma expressão, alguma coisa assim, que a gente vê que vocês tentaram fazer,
e cometeu um erro que nesse momento de aprendizagem pode ocorrer, a gente considera, tá? O importante é vocês tentarem fazer, tá? E ver que colocou alguma coisa no sentido que está tentando, tá? Se errou alguma coisa, professor, eu coloquei, por exemplo, até coloquei passo 2, tal. Tranquilo, não é o que está pedindo exatamente a atividade, mas a gente viu que vocês tentaram fazer. Vocês foram pelo caminho, tá? Então a gente considera. A gente não é tão binário assim. Então vamos lá para o nosso último exercício aqui, né? Então, nosso último exercício é elaborar um algoritmo que o usuário digite um número qualquer e gere a tabuada do número informado. Então, o valor informado 2, aí ele gerou a tabuada do 2. Esse aqui vai ter uma entrada. Então, ó, tenho duas variáveis, né? Deixa eu só fechar aqui. Tenho duas variáveis. A variável i pedindo para o usuário informar o num. Vejam que aqui eu estou indo de 1 até 10, né? Porque o que varia na tabuada? 1 até 10. Então, eu estou pondo aqui num, que seria o número que o usuário informou, o sinal de vezes, né? O sinal de igual, num vezes i, que é o resultado da tabuada. Então, se eu executar esse algoritmo, informe o número. Vou pôr lá, igualzinho está lá no enunciado, 2. Vejam que ele manteve o 2, né? Que é o meu num. Ele manteve o 2, pois o x, que é fixo, né? O i, que é variável, ele variou de 1 até 10, que é o do meu par aqui, ele faz parte da estrutura do meu par. O sinal de igual ele manteve e mostrou o resultado da operação aqui para mim. Preciso acumular o resultado dessa operação? Não. Então, por isso, eu só fiz a operação aqui dessa maneira. Então, não preciso armazenar o resultado, simplesmente mostro na tela. Vamos lá para o algoritmos. Então, mesma coisa, no algoritmo ficou igualzinho. Então, o vezes, o i, o igual e num vezes i. Então, se eu executar esse cara aqui, diminuir aqui para conseguir acompanhar na execução, 2, aí ó, tá? Mesma coisa. Tá verificando se o i está menor ou igual a 10. Enquanto isso for verdade, ele vai repetindo o trecho de instrução. Beleza, gente? Então, essa seria a solução. E o teste de mesa, a mesma coisa. Então, fiz uma entrada de num aqui, no meu caso, fiz 5. Controlei a variação do i de 1 até 10, que é o que ocorreu aqui, e fiz a minha saída como seria a saída para cada i. Então, para o i igual a 1, a saída seria essa. Para o i igual a 2, a saída seria da frente aqui, e assim sucessivamente. Pessoal, todos esses códigos e o teste de mesa nós disponibilizamos também no Moodle. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem olhar, analisar mais de perto, está no Moodle. Então, fiquem à vontade. Agora nós vamos para o conteúdo de hoje. Quantas listas? Sem dúvidas, pessoal.
Pessoal, tranquilo até aqui? De boa? Então, beleza. Então, vamos em frente. Então, pessoal, como nós falamos na aula passada, existem 3 tipos de estruturas de repetição. A controlada numericamente, que nós já exploramos, né? Que é o para. Então, eu tenho possibilidade de controlar um número inicial, um valor inicial e um valor final da execução. Então, sempre eu vou ter o início e o fim dessa execução. Posso executar de maneira progressiva ou regressiva, mas sempre vai ser um controle numérico, certo? Agora nós vamos ver outros 2 tipos de estruturas, que é a estrutura de repetição, a primeira aqui, pré-condicionada. Então, o que acontece? Eu tenho uma condição, eu tenho a instrução enquanto, entre parênteses eu tenho uma condição, e se essa condição for verdadeira, o bloco de instruções, as instruções que estão delimitadas entre as chaves serão repetidas. Então, enquanto condição verdadeira, instruções serão repetidas. Essa é a lógica do enquanto. O que eu tenho que ter cuidado quando eu vou fazer o enquanto? 2 coisas. Primeiro, se a minha condição aqui nunca for verdadeira, esse bloco de instrução que está dentro do enquanto nunca será executado. E tenho a questão, se essa condição nunca tornar falsa, eu vou ficar aprisionado dentro do enquanto e vou ficar executando só essas instruções. Eu vou entrar, que a gente chama de loop infinito. Então, é coisa que eu tenho que ter cuidado na hora de eu construir o meu enquanto. Eu posso ter um bloco de instrução que nunca vai se executar, porque a minha condição do enquanto nunca se torna verdadeira, ou eu posso ficar aprisionado aqui para o resto da vida, porque a minha condição nunca se torna falsa. Então, essas 2 coisas eu tenho que ter em mente na hora que eu estou desenvolvendo uma estrutura pré-condicionada. Então, aqui um exemplo, né? Então, eu criei aqui um programa onde ele exibe um valor aqui. Aqui eu estou perguntando, contar, quer iniciar sim ou não? Leia contar. Enquanto contar for diferente de N maiúsculo e N minúsculo, então por isso, porque N maiúsculo é uma coisa e N minúsculo é outra dentro da tabela ASCII, por isso eu tenho que fazer essa comparação aqui usando o que eu fiz. Enquanto isso for verdade, eu vou exibir o valor de A, certo? Que no caso aqui o valor está sendo armazenado na minha variável cont. Eu poderia pôr até A mesmo, né? O nome da minha variável, em vez de chamar cont. E faço a pergunta, deseja continuar contando? S para sim ou N para não. Se eu informar S, o que vai acontecer? Eu vou vir aqui, vou voltar aqui. S é diferente de N maiúsculo ou N minúsculo? Vou entrar aqui de novo. Vou mostrar o novo valor de conte. Vou perguntar. Se eu digitar S de novo, vou ficar. Enquanto eu estiver digitando S ou qualquer outra letra que não seja N, eu vou ficar repetindo. Na hora que eu digitar N, o que vai acontecer? N não é diferente de N. Daí eu vou encerrar o meu programa. Então, na hora que depois da aula, implementem os exemplos do slide para vocês visualizarem como funciona, até para vocês fixarem a lógica aí
do funcionamento. Mas, basicamente, a lógica do funcionamento é isso que nós estamos explicando aqui. Então, se eu for fazer o teste de mesa, né? Iteração é quando eu começo a repetição, então o processo de repetição é iteração. Então, quando eu estou falando em computação, que um determinado processo é repetido, eu chamo isso de iteração. Interação com N antes é quando eu vou fazer uma interação com vocês, quando eu vou me relacionar, vou me comunicar com vocês. Isso é interação. Iteração é quando algo acontece de maneira repetitiva, certo? Só para vocês não se confundirem nos termos aí. Aqui nós temos a questão do contar, né? Que eu fui informando S, 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 então várias vezes. E na hora que eu informei N, ele encerrou. A representação no fluxograma tradicional seria dessa maneira, né? Então, verifica a condição. Enquanto a minha condição for verdadeira, executa as minhas instruções, volto para a condição, verifica a condição. Condição verdadeira, eu vou ficar nesse laço, nesse loop, né? Então, também é chamado de laço de repetição ou loop. Quando isso se torna falso, eu saio do laço e vou para a parte seguinte do meu programa ou do meu algoritmo. A ideia que nós fizemos lá, o exemplo está ilustrado aqui no Flowalgorithms, né? Então, também seria legal vocês fazerem isso aqui no Flowalgorithms depois para vocês visualizarem. O legal do Flowalgorithms que dá para vocês diminuírem a velocidade de execução, então vocês conseguem ver bem passo a passo o que ele está fazendo. Então, isso é bastante legal. E agora nós temos a pós-condicionada. Então, vejam, a pós-condicionada, eu tenho a instrução faça, as minhas instruções e o enquanto. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou repetir esta condição até a condição ser falsa. Então, por exemplo, o exclamação é não, Tainá. Então, quando eu ponho exclamação é não. Então, se eu puser um exclamação igual, quer dizer não igual ou diferente. Certo? Onde teve exclamação é. Então, enquanto contar for diferente de N ou contar diferente de N minúsculo, então é não igual. Não igual é diferente. Então, aqui, voltando ao faça. Então, faça instruções enquanto... Então, aqui, o que vai acontecer? Esse conjunto de instruções aqui vai ser repetido, vai ser executado pelo menos uma vez. Eu executo esse conjunto de instruções uma vez e verifico. A condição é falsa? Ah, a condição é falsa, então não vou voltar, não vou repetir. Executei esse conjunto de instruções. Ah, minha condição é verdadeira? Volto para o faça aqui. Executo a instrução de novo. Verifico a condição. Ah, minha condição ainda é verdadeira? Volto aqui. Não faço. Executo as instruções. Verifico enquanto. Então, aqui, independente da minha condição ser verdadeira ou falsa, o conjunto de instruções vai ser executado pelo menos uma vez. Independente da minha condição. Uma vez ele vai ser executado. Se a minha condição for verdadeira, eu entro no processo de iteração. Se a minha condição for falsa, eu saio, já passo direto aqui, não entro em processo de iteração. Então, essa é a principal diferença. Posso usar
da mesma maneira. Então, vejam que usando com faça aquele mesmo exemplo, ficou mais curto, né? Diminuir algumas linhas. Se for sempre verdadeiro, vai ficar no loop infinito, vai ter iteração, Vinícius. Se for falso, executa uma vez a instrução, né? Não é uma repetição. Digamos que executa uma vez a instrução. Então, por exemplo, aqui, vamos ver nesse exemplo aqui. Escreva, o valor de A é conte, no caso 0. Somei 1, deseja continuar. Se eu já digitar não aqui, o que vai acontecer? A minha condição vai ser falsa, né? Porque eu estou pondo a condição aqui diferente de N ou diferente de N. Se eu digitei N na primeira aqui, já passei aqui. Veja que não repetiu essa instrução nenhuma vez. Agora, se eu executar esse programa e na hora que eu informar um S, aí eu vou fazer uma repetição, executar todas as instruções e informar de novo aqui o contar. Se eu informar um S, volto de novo. Enquanto eu estiver informando um S ou qualquer outra letra que não seja N, eu vou ficar repetindo. Na hora que eu informar N, eu vou sair. Mas veja, Vinícius, que na primeira execução, se eu já digitar N, veja que todo esse bloco aqui, até o leia contar, independente do que aconteceu, ele executou uma vez. Então, essa é a grande diferença do pós-condicionado para o pré-condicionado. O pré-condicionado, ele verifica a condição para daí executar a instrução. O pós-condicionado executa a instrução, aí ele verifica a condição. Certo? O teste de mesa seria também PROS, mesma coisa praticamente. A representação é um pouco diferente, né? Vejam que aqui eu tenho as instruções, condição. Vai. Então, assim, façam a lista de exercícios hoje à tarde. Se tiverem alguma dúvida, já vão esclarecendo as dúvidas, né? Nós vamos estar de plantão a partir das 14 para vocês não terem enrosco lá na avaliação. Então, por favor, hoje à tarde, façam as listas, façam a lista que nós vamos disponibilizar para vocês. Então, aqui nós temos a instrução, condição. Se a verificação for falsa, eu volto para cá. Se a verificação for verdadeira, eu saio aqui do meu loop, certo? E tem aqui no Flow Algorithms aqui. Então, o Flow Algorithms aqui também, ele fica um pouco diferente. Fica primeiro as instruções e depois a verificação. Certo? 5 questões, Vinícius, na avaliação. Do mesmo jeito que foi feito na outra. Igualzinho. Pessoal, para quem fez as listas de exercício, vai ser bem tranquilo. Não foge muito do que foi as listas, tá? Por isso que a gente insiste que vocês façam as listas para praticarem, para tirarem dúvidas, para verem onde cometeram algum tipo de erro. Porque é igual matemática, pessoal. Programação, se não fizer, se não fazer os exercícios, não aprende. Então é importantíssimo que vocês façam para praticar. Certo, pessoal? E aqui, no último slide, só para... acho que todo mundo na vida, em algum momento, já assistiu Papaléguas, né? Então, tem no Flow Algorithms é a mesma coisa, Vinícius. Exclamação igual também. Então, aqui, o Papaléguas aqui está fazendo o pré-condicionado. Então, primeiro ele verificou se ele está na borda. Se ele não estiver na borda, ele corre.
Agora, o Coyote já fez o contrário. Ele correu primeiro para depois verificar se está na borda. Então, vejam que nesta lógica aqui, o Coyote passou da borda, né? Então, isso aqui é uma maneira bem-humorada para vocês conseguirem detectar a diferença do pré-condicionado para o pós-condicionado. Pessoal, dúvidas? Nós vamos liberar a lista daqui uns 10, 15 minutos também. E a gente vai ficar meio de plantão até agora de manhã também. Se vocês tiverem alguma dúvida, daí vocês já vão esclarecendo também, certo? Pessoal, tranquilo? Dúvidas? Ô, professor, eu tenho uma dúvida aqui. Pode falar, André. Para que tipo de situação você acha que dá para diferenciar o para do enquanto? O enquanto é quando eu não sei exatamente quantas repetições vai acontecer. Então, por exemplo, você viu lá que eu posso fazer a repetição uma vez, posso fazer 10 vezes, posso fazer 100 vezes. No meio do programa, eu tenho alguma coisa me perguntando se eu quero continuar minha repetição ou não. O para é bem delimitado. Eu vou delimitar que ele vai acontecer um número X de vezes, né? Uhum. Deu para entender bem, professor. Dá uma implementada nos exemplos aí, André, tem no slide, você vai conseguir enxergar bem essa diferença, né? Aí você compara um pouco o enquanto com o para você ver mais ou menos qual é a aparência. Fiquem à vontade, gente. Podem tomar um café, vão lá. Até os professores vão tomar um café para dar ânimo e a gente Opa, voltar e atender vocês. tá bom. Você pode fazer uma tabuada. Como que é? Deixa eu entender aqui. Fazendo uma tabuada no enquanto que vai dar, perguntando ao usuário se ele quer parar. Sim, você pode fazer uma tabuada no enquanto que ele vai perguntando se ele quer parar. Isso aí, essa lógica dá para fazer no enquanto sim, Vitor. Falou, pessoal. Até mais, então. Até mais, gente. Bom café aí, nós estamos por aqui ainda.
Oi, Hilton, você viu? Eu não sabia que conseguia controlar o seu slide por aqui, cara. É, Não eu consigo esqueci, recuar e avançar. eu esqueci de desativar, tem que desativar daí, pá. Tem lá um recurso que tem que desativar, pá. Não dá pra controlar. Deixa até parar a aula também, né? É, Gravação. é. Parar a gravação.